Câmara dos Deputados deu um passo para a análise da PEC da Segurança Pública, tema tão importante. O deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, foi escolhido como relator do texto na Comissão de Constituição e Justiça e caberá a ele conduzir, então, a análise da PEC no colegiado, que vai definir se o texto do governo federal está enquadrado na Constituição. E a gente vai conversar agora, ao vivo, com o deputado aqui no CNN 360. Deputado, muito boa tarde. Obrigada por estar aqui conosco nessa entrevista. Parabéns aí por ter sido escolhido, né? E eu gostaria de saber o seguinte, olha, de saída já te perguntar. O senhor conhece já a proposta? Qual que é a sua opinião inicial sobre o texto? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na CNN. Bom, eu sou relator no âmbito da Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados. Na Comissão de Justiça, essa etapa, ela tem como propósito, objetivo central, avaliar a admissibilidade da proposta e a constitucionalidade, ou seja, a parte de mérito e como você pode alterar o texto para melhorá-lo, só ocorrerá no segundo momento, quando estivermos na tramitação da Comissão Especial. Na Comissão de Justiça, os aspectos que nós vamos analisar com maior, eu diria, foco, são aqueles relacionados, por exemplo, à preservação da autonomia dos Estados, o que diz respeito à sua competência constitucional de tratar na matéria de segurança pública. Quem provê segurança pública na ponta são os Estados, preponderantemente, como se sabe, tem uma atuação complementar da União, por meio da Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Federal atuando no narcotráfico internacional, do tráfico internacional de drogas e de armas, e também municípios numa situação muito mais complementar de proteção de patrimônio. Então, esse arcabouço constitucional que foi enviado, a alteração dele por meio dessa PEC do Executivo, deve preservar o federalismo, de um lado, e, ao mesmo tempo, a autonomia da atuação dos Estados federados. Então, são os pontos, eu diria, nevrálgicos do ponto de vista de constitucionalidade que eu devo apreciar quando da tramitação no âmbito da Comissão de Justiça. Vou chamar o Pedro Venceslau, nosso analista, que viabilizou, inclusive, essa conversa. Muito obrigada, Pedro. Sua pergunta. Boa tarde, ministro. Boa tarde, deputado. Ex-ministro, a gente sempre chama de ministro. Há um ponto que o governo federal bate muito numa tecla, que é a necessidade de haver uma colaboração maior dos estados com a União, no sentido de melhorar a inteligência para atuar contra o crime organizado. Até que ponto é possível fazer essa união de forças para enfrentar o crime organizado sem invadir a autonomia dos estados? Porque alguém precisa dar a linha para definir qual vai ser os procedimentos que vão ser utilizados para as investigações em conjunto, né? O regime de colaboração, Pedro, ele é fundamental para qualquer política pública de amplitude e de repercussão social ampla, como, por exemplo, política de saúde, de educação, e aí eu incluo, evidentemente, a política de segurança pública. Então, a colaboração, inclusive na área de inteligência, para mim é vital. Necessariamente, esse Instituto da Colaboração não precisa estar definido nos detalhes no texto constitucional. Para mim, seria matéria infraconstitucional, ou seja, abaixo do texto da Constituição Federal. Então, eu acho que há espaço, sim, para que a gente possa estabelecer um regime de colaboração, preservando a atuação dos Estados. Há, de certo modo, sempre um conflito. Quando a gente envolve um país das dimensões do nosso, o Brasil, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mais de 200 milhões de habitantes, não é uma situação simples você estabelecer parâmetros constitucionais e legais de atuação tanto do governo federal, União, como estados e municípios. Mas é fundamental que isso seja muito bem definido para que não haja superposição e conflito na atuação no combate ao crime. O Brasil hoje tem forças policiais poderosas, mas muitas delas atuam de forma não colaborativa e conflitando, quando o objetivo central deve ser sempre combater o crime. Quando você analisa qualquer pesquisa de opinião, você chega facilmente à conclusão de que a maior demanda da sociedade brasileira hoje, talvez seja, por certo,
é justamente a questão da violência, ou seja, o combate à violência que afeta os pobres, a classe média, pessoas mais ricas da sociedade. Todo o povo brasileiro sofre com assaltos, com roubos, com crimes de toda ordem, inclusive o crime organizado dominando territórios. Então, há de se ter uma melhor organização constitucional, legal, para que o aparato de segurança atue com mais efetividade, gerando mais segurança para a sociedade brasileira. Deputado, eu vou convidar agora o Theo Cury para fazer também uma pergunta para o senhor. Theo. Oi, deputado, boa tarde. Quando esse texto estava prestes a ser enviado ao Congresso, havia um temor por parte do governo de uma mudança drástica a ponto de mudar a essência desse texto. Queria, obviamente, o senhor é relator na Comissão de Constituição e Justiça, mas queria entender de que maneira vêm sendo feitas essas conversas, essas tratativas e articulações para que esse texto não seja tão desidratado e nem mude tanto, isso, obviamente, avaliando a perspectiva do governo federal, que foi quem enviou o texto. Bom, Theo, primeiro eu acho que a gente tem que estar aberto a um diálogo, né? Sempre franco e responsável. Quando a gente trata de políticas públicas de grande abrangência, de grande repercussão social, como segurança pública, a gente pode ter até visões de mundo distintas, mas o propósito, o objetivo, ele tem que ser comum, ou seja, atender à necessidade da população. Eu já abri diálogo com o próprio ministro da Justiça, o ministro Lewandowski, e propus ao presidente da Comissão de Justiça, deputado Paulo Aze, que nós tivéssemos uma agenda de audiências públicas que serão realizadas no âmbito da Comissão de Justiça para que os governadores possam também se pronunciar e, possivelmente, até a representação de municípios, que são os entes federados que têm maior responsabilidade direta na missão de oferecer e garantir segurança pública à sociedade. Então, o diálogo está aberto. Ninguém pode imaginar que envia um texto para o Parlamento, para a Câmara, para o Congresso como um todo, e ele vai sair exatamente como saiu do Executivo. É necessário que se tenha consciência de que o processo legislativo, ele muitas vezes aprimora o texto, melhora o texto, e aí a gente vai buscar os aspectos legais, constitucionais e de admissibilidade no âmbito da Comissão de Justiça, no primeiro momento, e depois, na segunda fase, na comissão especial, o debate mais técnico, mais relacionado à atuação propriamente dita das forças de segurança nos âmbitos federal, municipal e estadual, e aí a gente tem condições de oferecer um arcabouço que melhore a atuação do Estado brasileiro no combate ao crime organizado. O crime organizado está se espalhando pelo Brasil, dominando territórios, aterrorizando crianças, jovens, adolescentes, idosos, dominando comunidades pobres que ficam sitiadas, e a sociedade hoje se vê presa dentro de casa, enquanto os bandidos estão soltos. Então, a gente precisa melhorar as condições de funcionamento para que a segurança pública, de fato, que é um dever do Estado, seja assegurada em termos de prestação de serviço a toda a população brasileira. Bandidos presos, cumprindo pena, aqueles que devem cumprir pena, e a sociedade livre para circular e viver em paz, que é o que todos nós desejamos. E não essa inversão, né, deputado? Dá tempo de uma última pergunta. Vou dar o privilégio para o Pedro Venceslau, que foi quem alinhavou essa conversa. Vou mudar um pouco de assunto. Quero saber qual vai ser o impacto dessa Federação União Brasil e PP no seu estado, Pernambuco. Se o senhor apoia, é o entusiasta desse movimento, e como é que vai ser o futuro desse bloco político que nasce a partir de hoje? Bom, é um bloco político, Pedro, de dimensões, eu diria, de mais de 20% da Câmara dos Deputados. Então, é expressivo, né? Vai ter muita força congressual na Câmara dos Deputados. O desafio maior é harmonizar os interesses locais. Pernambuco, por exemplo, a União Brasil tem duas grandes divisões, uma parte do partido liderada por mim, como deputado federal, ex-governador, e que tem uma trajetória política de décadas em Pernambuco, posso dizer, e de outro, um bloco liderado pelo deputado e ex-ministro Fernando Filho e o seu irmão Miguel, que foi prefeito de Petrolina. E do lado do PP, do Progressistas, o deputado Eduardo da Fonte, que lidera o PP em Pernambuco. Então, a gente vai tentar, via diálogo, harmonizar os interesses com relação ao futuro. Não é algo simples,
e fácil, mas o diálogo em política é sempre um instrumento mais efetivo para construir pontes. O que eu tenho sempre na vida é o propósito de construir pontes para melhor servir a sociedade brasileira. Esse vai ser o meu objetivo, inclusive nas discussões partidárias envolvendo a política local pernambucana e também a nacional, na colaboração aqui dentro do Congresso Nacional. Nós conversamos com o deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco. Deputado, muitíssimo obrigada pela sua entrevista. Obrigado, boa tarde para você, Débora, e para todos. E obrigada também, Theo Cury e Pedro Venceslau.